Tu conhece o livro Imagens Estranhas? Bem, dando continuidade aqui à semana do Halloween, né? Hoje vamos falar sobre livro e esse livro de mistério aí, né? Considerado um best-seller. Eu já falei aqui sobre outra obra do Ketsu, que foi o Casas Estranhas, né? E hoje nós vamos falar sobre Imagens Estranhas. Esse livro, ele é um sucesso de vendas no Japão, né? Ele é desse ano mesmo, 2025, escrito pelo Ketsu. E ele foi vendido aí mais de 3 milhões, né, de exemplares, considerado até junho desse ano, 2025, a melhor leitura, né, do ano, em termos de suspense psicológico. E ele fala aí sobre desenhos, né, que às vezes a gente olha assim, observa e acha super inocente, não tem nada demais, mas que se você observar direitinho, conta toda uma história, né, de suspense por trás, histórias macabras e tudo mais. Como, por exemplo, o desenho de uma criança que havia matado a própria mãe. E o livro, como eu falei, ele é um sucesso de críticas, né? O Ketsu, como sempre, escrevendo muito bem sobre mistérios. O Ketsu, que ele mesmo é um mistério, né? Aí, como eu falei para vocês da outra vez, eu vou resumir aqui um pouco, mas o Ketsu, além de autor, né? Além de ser escritor, ele é youtuber. E no canal dele ele fala sobre histórias de mistério, né? E tudo mais. E ele usa sempre uma máscara branca, roupas pretas e ferramentas para distorcer a voz dele. Ou seja, a identidade verdadeira dele continua sendo um mistério. O livro ele começa apresentando a história de uma psicóloga e professora universitária. Ela está dando aula para os alunos dela e ela mostra um desenho de uma moça que hoje em dia já é casada, tem filho e tudo, vive uma vida bem, mas que durante muitos anos ela viveu sobre a guarda policial, porque ela foi acusada de matar a própria mãe quando ela era ainda pequena, né? E aí ela mostra esse desenho. E logo em seguida nós somos apresentados a 4 contos. Eu vou ler aqui o título deles e vou falar um pouquinho sobre cada um. O primeiro é O Desenho da Mulher ao Vento, que conta a história de um homem, né, que tinha um blog em que ele contava coisas sobre a vida dele, sobre o casamento dele e sobre a gravidez da esposa. E ele mostrava 5 desenhos nesse blog, né, sobre que a esposa dele havia feito durante a gravidez. Em seguida, a gente é apresentado a outro ponto, que é o desenho do quarto encoberto de névoa, que é a história de uma professora que mostra para a mãe dela um desenho muito estranho que o filho dela havia feito na escola. Depois, nós conhecemos o desenho final do professor de artes, que é um professor de artes que faz o último desenho antes de morrer misteriosamente. E por último, conhecemos o desenho da árvore que protege o passarinho, em que uma menininha pede um passarinho, né, como animal de estimação ao pai. Eu vou contar para vocês aqui sobre, um pouquinho mais, né, assim por cima, do primeiro conto, que é o desenho da mulher ao vento. E esse desenho ele mostra uma mulher em pé, com os cabelos esvoaçantes, né? Essa mulher tem uma imagem assim um pouco infantilizada e também ela se passa em 2014, né? O ano de tudo isso aí. Então, em seguida, nós somos apresentados a um universitário de 21 anos. Ele conta a história de que um certo dia um amigo chegou para ele, mostrou um blog e falou que ele precisava conhecer, né, mais sobre esse blog, porque ele guardava um mistério aí através de uns desenhos. E ele dando uma olhada, ele se deparou com um blog chamado Sim o que Conta, Diário da Mente, em que o Sim, né, ele falava sobre ele mesmo, sobre a vida dele de casado, contava muito sobre a Yuki, a esposa dele, que era 6 anos mais velha, e sobre a gravidez dela. E lá ele mostrava 5 desenhos que a Yuki havia feito, né, durante a sua gravidez. Mas depois aí de uns eventos, né, que ocorreram muito difíceis e tudo mais, né, uns acidentes que tiveram, ele acaba postando uma última mensagem enigmática e ele para de vez, né, de postar no blog. O que fez com que o pessoal que lesse ficasse muito intrigado com aquilo, né? As pessoas ficavam se perguntando o que foi que aconteceu, tentando desvendar se tinha alguma coisa a ver com os desenhos e tudo mais.
E, inclusive, os dois rapazes, né? Esse universitário e um amigo dele que conheceram o blog. Então, é a partir daí que a gente vai desvendando todo o mistério, fazendo toda a investigação, que é típica dos livros do Ketson, né? Essa coisa do leitor e fazendo a investigação e tentando descobrir passo a passo aí as respostas, né? E esses quatro contos, eles acabam se ligando um ao outro, né? Formando uma única história, no final das contas, em que você pode aí, né? Tentar ver o que foi que aconteceu, por que que esses desenhos mostravam tanto, né? E é mais uma dica aqui do canal para vocês. Se vocês gostarem, curtam, compartilhem. Sigam a gente nas redes sociais. Até a próxima.